Fala pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o João Victor, monitor de cálculo, e hoje eu vou tentar resolver aqui com vocês mais uma questãozinha da quinta lista de cálculo, que é a questão 5. Essa questão te dá aqui uma função modular, né? Ela apresenta características distintas dependendo da região, do eixo das abscissas onde você se encontra. E aqui ela faz uma pergunta, né? A função f contínua em x igual a 4. Bom, para que nós possamos resolver essa pergunta, é muito importante que vocês se lembrem das duas condições fundamentais para que nós possamos afirmar que esta função é contínua em x igual a 4. Tá? Essas duas condições que precisam ser satisfeitas é a primeira delas, que deve existir um limite para essa função quando x é igual a 4. Aliás, quando x tende a 4, perdão. E a segunda condição é que este limite da função quando x tende a 4 deve ser exatamente igual ao valor da função avaliada em 4. Ok? Então nós precisamos agir aí em duas etapas. Primeiro a gente vai garantir que existe esse limite e depois a gente vai comparar o valor desse limite com o valor da função propriamente dito em 4. Ok? Então vamos lá. Bom, só retornando aqui, para a gente lembrar que como essa função ela é uma função modular, isso significa que para valores de x menores do que 4, a função ela tem essa relação linear dada por 2x mais 3. E quando essa função assume valores de x maiores do que 4, o comportamento dela é dado por 7 mais 16 sobre x. O que isso significa? Basicamente é que o valor 4 ele funciona como se fosse um critério de distinção de comportamento dessa função. Significa dizer que para os valores que estão à esquerda de 4, ou seja, para os valores que estão menores do que o valor 4, essa função ela tem um determinado comportamento. E para os valores que estão à direita do valor 4, essa função ela assume um outro comportamento. Então é muito importante que na hora de calcular os limites, né, nós possamos aí verificar nas duas partes. Nós vamos verificar os limites tanto para os valores menores do que 4, que é quando x tende a 4 pela esquerda, e para valores maiores do que 4, que significa dizer que esses valores se aproximam de 4 pela direita, tá certo? Então, fazendo essa verificação para valores de x tendendo a 4 pela esquerda, esse sinal de menos a gente já viu, indica valores que se aproximam pela esquerda, tá? Bom, nesse caso, o que nós vamos fazer? Simplesmente substituir, né? A função, como eu disse, é 2x mais 3, a gente coloca o 4 aqui, fazendo essa continha, nós vamos encontrar 8 mais 3, que é igual a 11. Então esse é o primeiro limite lateral que nós encontramos. Vamos para o segundo limite, que é quando x tende a 4 pela direita. Tá? Substituindo aqui x por 4 novamente, 7 mais 16 sobre 4. Isso dá 7 mais 16 sobre 4 é 4, e esse resultado também é 11. Bom, o que nós encontramos aqui? Que os limites laterais são iguais. Se os limites laterais são iguais, eu posso concluir que existe limite para esta função quando x tende a 4, e esse limite é exatamente o 11. Ok? Então a primeira condição ela está certinha, ela está satisfeita. Agora a gente ainda precisa ir para a segunda condição, tá? E a segunda condição é que o valor desse limite precisa ser exatamente igual ao valor da função quando ela estiver avaliada em 4. Para isso, nós precisamos lembrar que o comportamento da função quando ela assume valores menores ou igual a 4 é 2x mais 3. Então a função que nós vamos usar aqui é o 2x mais 3. Ok? Essa conta a gente já fez, porque é exatamente a mesma conta para encontrar o limite lateral para x tendendo a 4 pela esquerda. Então, nós simplesmente vamos substituir ali o 4 no lugar de x. Isso dá 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. É a mesma conta que nós fizemos lá na primeira linha. Então, olha só o que a gente acabou de concluir. Que o limite da função quando x tende a 4, ele existe e ele vale 11. E o valor da função quando x é igual a 4 também é 11. Então, percebam que a nossa segunda condição também está ok, ela também foi satisfeita. Se as duas condições estão satisfeitas, então nós podemos concluir tranquilamente que sim, essa função ela é contínua em x igual a 4, tá bom?
Espero que eu possa ter ajudado vocês aí e até a próxima.